boa noite, tudo bem com vocês? Sobreviventes do ensino superior e futuros sobreviventes, tranquilo? Bom, pro vídeo de hoje eu resolvi falar um pouco mais sobre uma questão que eu vejo que muitos dos meus amigos têm dúvida, não sabem o que escolher e não tem uma luz no fim do túnel. Eu espero vir sanar um pouco essas dúvidas de vocês, que é quanto à questão de pós-graduação. Bom, falar em pós-graduação, quais os tipos que tem e como escolher a pós-graduação? Falar aqui para vocês. Bom, baseado no MEC, existem dois tipos de pós-graduações. As pós-graduações stricto sensu e lato sensu, que derivadas do latim significam sentido restrito e sentido amplo. E eu vou abordar um pouco mais para vocês, né? Bom, começando um pouco a falar das pós-graduações do tipo stricto sensu. O que significam as pós-graduações do tipo stricto sensu? Na verdade, elas são os tipos de pós-graduação que têm como foco formar professores acadêmicos, universitários e pesquisadores, né? Para quem almeja seguir essa carreira acadêmica, tem que fazer pós-graduação do tipo stricto sensu, ou seja, mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado e pós-doutorado, seguir essa carreira, entendeu? Bom, falando um pouco mais desses tipos, o foco é formar pesquisadores para conduzir estudos científicos dentro de um campo profissional específico. Por exemplo, quando se fala em programas de pós-graduações stricto sensu dentro das universidades, a gente pode citar vários. Por exemplo, mestrado em Direito Constitucional, mestrado em Ciência dos Materiais, mestrado em Parasitologia, mestrado em Ginecologia, por exemplo. Esses são tipos de cursos de stricto sensu focados em uma área totalmente específica, que vai conduzir estudos para fazer estudos, pesquisas e desenvolver profissionais extremamente competentes e habilitados naquela área específica. Bom, o foco também das pós-graduações do tipo stricto sensu é manter conhecimentos e subsídios para futuros profissionais. Por meio de quê? Por meio das publicações, de estudos que são feitos e tudo mais. Na verdade, os mestrados acadêmicos eles têm uma duração média de 2 anos, né? Muitos deles envolvem processos seletivos bem rígidos dentro das instituições, em que cada coisa que você participou dentro da sua vida universitária, ela vai valer um ponto, né? E isso é muito interessante. É muito bom você ter em mente também qual é o tipo de mestrado que você quer fazer e já basear suas publicações, né, em periódicos já, por exemplo, daquela determinada área, né? Bom, as pós-graduações de stricto sensu, elas são divididas em 3 tipos, como eu já falei: o mestrado acadêmico, o mestrado profissional e o doutorado. A diferença do mestrado profissional para o mestrado acadêmico é justamente porque o mestrado profissional ele tem um foco maior em contribuir com o setor produtivo por meio de técnicas e temáticas totalmente específicas, né? E outra diferença é porque o mestrado profissional, muitas das vezes, ele é pago, né? E o valor dele pode variar em torno de R$ 1.200 até R$ 2.000, ou seja, eles são pagos. O mestrado acadêmico não. O mestrado acadêmico, eles são mestrados que são oferecidos muitas das vezes por instituições públicas e que são gratuitos, né? E muitos alunos, eles conseguem bolsas, né, por meio de agências de fomento à pesquisa, né? Mas também existem muitas instituições que têm mestrados pagos, né? E esses valores eles são um pouco caros, dependendo da situação, podendo variar em média de R$ 1.500 a R$ 2.000. E vale ressaltar também que bolsas de mestrado ficam em torno de R$ 1.200, né? Eu acho que depende muito da instituição, tem uma certa variação, mas em média é R$ 1.200. Bom, já o doutorado ele é um tipo também de pós-graduação do tipo stricto sensu. E o doutorado ele tem uma duração média de 4 anos e ele segue o mesmo padrão dos mestrados, só que o grande diferencial é porque são pesquisas que tem que ter como foco a inovação. Você tem que propor estudos novos, né, que não tem no mercado, e ele tem um rigor científico bem mais aprofundado, né? Ele exige mais. Os doutorados também, eles têm doutorados pagos e têm doutorados gratuitos pelas instituições. Muitos profissionais, né, que já trabalham na área da docência, eles conseguem bolsas. Muitos fazem doutorado fora do país, né? E assim, é muito legal. Bom, para quem optar em escolher em fazer uma pós-graduação do tipo stricto sensu, no começo pode ficar até um pouco desanimado ou pode demorar bastante a você receber um salário muito rentável, né? Porque, na verdade, a gente está falando em termos de pesquisa e todo mundo sabe que pesquisa a nível nacional atualmente está muito complicado, né? Mas assim, eu vou falar um pouco da faixa salarial, levando em consideração o regime de dedicação exclusiva de alguns professores, né?
Eu vi uma pesquisa recente que fala que no Brasil tem cerca de pouco mais de 350 mil professores universitários distribuídos em instituições públicas e privadas, né? A média salarial para professores do tipo de dedicação exclusiva, ela varia de 4 a 20 mil reais, né? Sendo que tem profissionais que recebem valores que ultrapassam isso. E a faixa salarial dentro desse tipo varia muito, né? Porque leva em consideração a classe, o nível e a titulação dos profissionais. Dentro da classe a gente pode citar os tipos de auxiliar, assistente, adjunto, associado e titular, né? Que é o máximo a nível de docência do ensino superior. Também leva em consideração os níveis, né? Que são, como é que eu posso dizer, tipo promoções dentro dessas classes, né? E a titulação, que leva em consideração se é especialização, mestrado e doutorado, né? Ou também mestrado profissional. E pós-doc, né? Que é o pós-doutorado. Que eu vou abordar também um pouco mais depois em um outro vídeo falando como a legislação brasileira ela vê os pós-docs, né? Bom, vale lembrar que isso que eu acabei de falar é apenas uma média. Esses valores eles variam muito, principalmente em instituições privadas, porque muitas das instituições privadas elas pagam os professores baseado em hora-aula, e isso varia muito de instituição para instituição, e também varia muito de acordo com a titulação desses profissionais. Mas assim, em média, eu vi uma pesquisa que saiu no portal G1, que fala que a média salarial dos professores universitários, a média mais alta são as instituições do Sul e Sudeste, as instituições públicas, né? E aqui eu posso citar a UFMG, a UFV, a UFRJ. E também uma curiosidade é que a universidade que paga a maior média salarial dos professores é a Universidade Nacional de Brasília, né? A UNB, que a média salarial lá dos professores de dedicação exclusiva fica em torno de R$ 16.600. Bom, galera, continuando o nosso assunto, o outro tipo de pós-graduação são as que são conhecidas como lato sensu, né, que são pós-graduações no sentido mais amplo, né, e aqui entre as especializações e os MBAs, né. Na verdade, o lato sensu, o foco principal desse tipo de pós-graduação é a capacitação profissional com enfoque mais prático. E aqui vale salientar uma coisa, hoje muitas instituições falam sobre os MBAs, né, os MBAs e as pós-graduações que são tidas como especializações, né? Na verdade, todo MBA ele é uma pós-graduação, mas nem toda pós-graduação ele se configura como um MBA, né? Na verdade, eu vou abordar ao longo do vídeo, mas o MBA ele tem um foco um pouco mais ligado à parte administrativa, né? Do negócio em si. Bom, todo curso que vem após a graduação, ele é considerado uma pós-graduação e, consequentemente, é tido como uma especialização, entendeu? Para ele ser considerado como uma pós-graduação, um MBA, ele tem que atender alguns requisitos que o MEC exige, né? Tais como o mínimo de carga horária de 360 horas por relógio para MBAs, ou então no mínimo 430 horas aulas, né? Tem que ter, no mínimo, de todos os professores tem que ter 50% mestre, outros 50% doutores, enfim, tem uma série de fatores que para configurar, né, esse tipo de pós-graduação, vale a pena você ir atrás da instituição, pesquisar a instituição, ver como é que o mercado vê os alunos que saíram daquela instituição com aquela titulação, né, para ver se é bem recebido. Vale a pena ver também a classificação da instituição dentro do MEC, a classificação do curso, isso é muito importante. Querendo ou não, você está falando um pouco do seu futuro, entendeu? Bom, as especializações, elas em média, elas duram 18 meses, o que configura 1 ano e meio, mas tem algumas instituições que têm pós-graduações que duram 2 anos. Por exemplo, na minha área de engenharia civil, uma pós-graduação que eu já vi em muitas instituições que duram 2 anos é a engenharia de segurança do trabalho. Inclusive, essa é uma pós-graduação muito interessante que eu vou abordar um pouco depois ela à frente, porque para os engenheiros e arquitetos ela é muito boa, né? Mas enfim, falando um pouco do MBA, que é o que eu tenho um contato maior, porque eu faço atualmente o MBA em engenharia portuária, eu vou falar um pouco mais do que é o MBA e qual a diferença dele para uma especialização normal. Na verdade, o MBA, como eu já falei, eles são cursos voltados para a área de administração, né? A pegada do MBA é uma especialização que visa negócios e mercado, entendeu? Juntos. E geralmente o público do MBA são profissionais um pouco mais, que tem um pouco mais de experiência, que tem um maior contato, né, com pessoas de cargo mais alto, desde empresas, que querem aperfeiçoar e estimular esse caráter, digamos assim, de negócio, de empreender e ter uma visão bem mais estratégica para a empresa, né? Que esse é o foco principal dos MBAs.
Além do mais, os MBAs eles focam muito no network, é muito interessante isso, porque nas aulas ele foca muito a discussão entre os alunos, né? Que muitos desses alunos já são profissionais que já trabalham em determinados ramos há muito tempo, né? Na instituição que eu faço o meu MBA, são profissionais que têm já uma larga trajetória, são pessoas que trabalharam na elaboração de planos a níveis federais, em instituições de grande renome, em obras de grande porte, né? São pessoas que têm uma experiência muito, muito grande e que desempenham cargos de chefia nas empresas, né? Foca muito na questão de liderança, de gestão, de estratégia. Então, o MBA, o foco principal é esse, né? Eu recomendo muito, o MBA ele é incrível, ele é muito bom mesmo. Bom, as pós-graduações normais, né? As especializações, ela tem um público voltado para pessoas assim recém-formadas, que elas queiram se aperfeiçoar em determinada área específica, fazer uma base, né, se desenvolver naquilo. Por exemplo, na minha área eu posso citar pós-graduação em gerência de manutenção, em engenharia diagnóstica, em manifestações patológicas e assim, e por aí vai, entendeu? Assim, a principal diferença é justamente essa. Você tem que ter em mente se você realmente quer fazer apenas uma pós-graduação a nível de especialização para ter o conhecimento apurado daquilo, ou você quer fazer um MBA para desenvolver outros tipos de habilidade, de capacidade de você, né, fomentar mais o network, que isso é uma coisa muito importante para o mercado de trabalho de hoje em dia. E é isso, ter em mente o que é cada pós-graduação, qual é o seu objetivo profissional, qual é o seu objetivo dentro da instituição, dentro da universidade e qual é o seu objetivo no mercado de trabalho, entendeu? Vocês têm que ter muito isso em mente para poder ajudar vocês e não perder tempo. Muitas instituições, quando você tem 80% do seu curso, você já pode ingressar numa pós-graduação. Então já tenha isso em mente, vê o que vocês querem para o futuro e já define isso para não perder tempo, usar o tempo a favor de vocês. Bom, galera, com isso eu reforço que a pós-graduação ela já não é mais só uma titulação, é basicamente um pré-requisito para você ser um bom profissional. O mercado de trabalho está cada vez mais exigindo, né? Se você quer valorizar sua área de atuação, sua profissão, se você quer se valorizar, continue seus estudos, é muito importante, né? Eu vou aqui falar uma coisa muito importante para vocês. Eu vi uma pesquisa recente, estava falando qual é o impacto das pós-graduações na faixa salarial, porque isso é o que todo mundo pensa, né? Mas antes de você pensar em receber um bom salário, pense em ser um bom profissional. Escolha um curso adequado, se envolva com a universidade, como eu sempre estou falando isso. E aqui eu vou falar 4 exemplos para vocês. A faixa salarial para pessoas que têm mestrado em instituições privadas faz o salário valorizar em termos de 53%. Para doutorado, 47%. Para áreas que tem uma análise, né? Análise de dados e tudo mais, o salário ele pode aumentar em até 118%, né? E para pessoas que têm um MBA em instituições privadas, o salário pode aumentar mais de 47%, né? E tem algumas áreas operacionais, né, que apenas a graduação ela aumenta em 25% do salário. Então, assim, é muito importante. Não é simplesmente eu fazer uma pós-graduação para eu me achar melhor que uma pessoa porque eu tenho um nível a mais. Não é isso. É questão também de... E isso reflete na economia, isso reflete na instituição, isso reflete em você, no seu salário, né? E no mais é isso. Outra coisa, galera, pro pessoal que tem um viés acadêmico, por favor, use as redes sociais de vocês a favor de vocês, divulgue o trabalho de vocês, não deixe focado no âmbito científico, use as redes sociais a favor para crescimento profissional também, isso é muito importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha sanado muitas dúvidas de vocês. No mais é isso, se tiver dúvida, comentem aí no vídeo, compartilhe, curta o canal e me acompanhe. Até a próxima. Falou!